Vocês não? Nos Estados Unidos, nunca. Mas Ninguém fala português? francês. Também não são tantos a falar em português, não. Não, mas às vezes quando eles querem que às vezes que eu fale em português, porque é a minha língua. Ah, né? Então vamos Eles em acham- português mesmo. Eles acham que em português sai mais autêntico. Agora, para que é autenticidade? Olha lá o coisa, o helicóptero. Quando ele vem assim correndo é porque tem alguém se afogando. Aqui se afoga muita gente, que a maior parte não morre não. Mas você afoga a gente. Mas se afoga a gente, é a benção por aí. E é bonito quando eles salvam, porque eles salvam dentro de uma rede, você já viu? Já. Eles descem com uma rede e vão pescar o afogado. É bonito quando eles conseguem. Então, eu queria saber se que você desse uma definição do que é o teatro oprimido. Eu sei que é uma definição histórica, uma definição semântica, uma definição que não, é que a palavra oprimido, né? Ela tem muitos não significados, mas tem muitas percepções de um significado. E esse significado é sempre o mesmo, é sempre de pessoas que não são capazes, porque estão dentro de uma relação de forças desfavorável, não são capazes de se desenvolver, não são capazes de dizer o que pensam, não são capazes de realizar os desejos. Essa é o único significado que a palavra tem. Agora, ele tem muitas perspectivas de ver isso, né? E para nós, no teatro oprimido, a gente sempre pensa que o oprimido é aquele que numa relação dialogal, né, que devia ser baseada no diálogo, justamente porque é dialogal, deveria haver dos dois lados a possibilidade de se exprimir, de se expressar os desejos e de conseguir os desejos e as necessidades, sobretudo, né? E a gente vê que, em geral, todas as relações, seja de sexo, seja de idade, seja de classes, e sobretudo de classes, seja de países, são sempre relações em que um dos dois termos se transforma no protagonista e o outro naquele que observa, naquele que obedece, e naquele que às vezes até imita o protagonista. Então o que a gente quer no teatro oprimido é restabelecer o direito que aquelas maiorias oprimidas, porque em geral se fala das minorias oprimidas, mas em geral quem é oprimido são as maiorias. Então que essas maiorias oprimidas elas possam também se expressar. Para nós oprimido é isso. E ele tem um outro sentido também, quer dizer, que a gente não pode trabalhar com todos os tipos de oprimido. Existem aqueles oprimidos, que a gente chama mais até de vítimas do que de oprimidos, que não tem nenhum desejo da revolta, não tem nenhum desejo da transformação. E com esses é muito difícil de trabalhar, porque eu sempre digo que o teatro oprimido não tem o poder que tinha Jesus Cristo de ressuscitar Lázaro, né? Jesus Cristo vinha e ressuscitava Lázaro. O teatro oprimido não ressuscita ninguém. Ele é um conjunto de instrumentos, ele é uma arma que ajuda aqueles que já estão lutando pelos direitos, mas não traz do nada isso. Mas aí tem duas coisas que eu gostaria que você voltasse a falar mais a respeito disso. Então, de como é que você caracteriza mesmo o diálogo? Porque, assim, por exemplo, na França, onde eu vivo, os patrões vão falar que são sindicatos que reivindicam seus direitos, que não estão querendo dialogar em bases sérias, né? Que estão querendo se impor a respeito da França. Então, patrão... Só um segundinho. Estou dando a resposta daquela última pergunta. E, olha, quando eu falo em diálogo, eu não digo que todo diálogo tem que ser cordial. Existem diálogos ásperos também. Então a aspereza do diálogo vai depender da violência, da contradição que pode existir dentro desses protagonistas e antagonistas, né? Eu acho que às vezes o diálogo ele se transforma em mais enérgico quando existe uma contradição que ela é antagônica, isto é, não basta conversar e não basta chegar a uma terceira posição, quer dizer, é necessário enfraquecer
aquele que está impondo a sua vontade e obtendo os benefícios disso, né? Então eu digo que é uma contradição antagônica quando não existe possibilidade de um meio termo, quer dizer, ou se ganha ou se perde, né? Então nesses casos é normal que o diálogo se torne áspero, mas continua sendo diálogo, é um dá e toma, é um dá lá, toma cá, um enfrentamento, né? O diálogo ele pode ser uma forma de cordialidade, em que as duas pessoas estão de acordo, buscando a mesma coisa, e pode ser uma forma de enfrentamento. O diálogo não é uma palavra inocente. Como você estava falando sobre a opressão, vamos continuar nisso. Você se lembra que uma vez a gente estava, porque eu te contei isso, não sei se você estava lembrado, que uma vez a gente trabalhou na Suíça e uma mulher apresentou como situação para se fazer um teatro fórum o fato de mendigos pedirem esmola para ela. E os opressores, no caso, eram mendigos, né? Então, a opressão dela era ter que dar esmola, ter que ver mendigos. Então, assim, eu queria que você falasse a respeito disso, assim, se isso é opressão, se não é, por que seria? Eu acho que não é opressão, isso é um incômodo que aquela senhora devia estar sofrendo, que ela ia para algum lugar e de repente tem um mendigo. Ela foi incomodada, ela não foi oprimida pelo mendigo, né? O que eu falo que é opressão é quando uma pessoa usa o arsenal de armas do seu status social e não ele ou ela própria no debate, no enfrentamento, no diálogo, né? Então eu acho que, por exemplo, se um professor ele fala, você faça isso porque eu sou seu professor, ou o patrão fala, faça isso e tem que fazer porque eu sou o patrão, ou então um homem fala, você tem que fazer isso porque eu sou o marido, então não é porque é uma pessoa falando com outra, não são mais os indivíduos conversando, são armas do status social de uma pessoa que tem um arsenal mais poderoso do que a outra. Então eu não acho que seja opressão, nem muitas vezes as pessoas vêm com opressões do tipo amoroso. Isso não é uma opressão, são duas pessoas que dialogam do jeito que quiserem e chegam à conclusão que quiserem. Eu só acho que a opressão quando se faz uso do arsenal do opressor, do status social. É porque eu sou tal coisa, não porque eu sou eu. É porque eu sou patrão, não porque eu sou eu, é porque eu sou o não sei o quê, entende? Mas social, é isso que... Não, mas só para continuar um pouco, então assim, por exemplo, você acha que um patrão poderia deixar de usar o seu arsenal de armas sociais? Eu acho que ele pode querer deixar, agora deixar eu acho muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha deixado, não me lembro de nenhuma mudança social que venha vindo por espontânea vontade de uma pessoa que é dona de uma fábrica, por exemplo. É o normal de já ser dono de uma fábrica, já ser dono de uma grande empresa, já implica na necessidade mesmo de ter lucros. Agora, quando você tem um lucro, vem aquela coisa de querer maiores lucros para expandir ainda mais. Então eu acho que é próprio da posse de meios de produção querer multiplicar a potencialidade desses meios de produção. É normal isso, mas também é normal que do outro lado os operários digam não, vamos dividir, é isso. Mas a gente teve uma conversa agora sobre o que era a opressão, né? Mas você não respondeu o que era o teatro do oprimido. O teatro oprimido é justamente o teatro que ele não é um reflexo da realidade, ele não é apenas uma imagem da realidade. Eu sempre digo que o Shakespeare, que eu admiro intensamente, ele tem uma frase no Hamlet, que ele diz que o teatro é um espelho que mostra aos espectadores os seus vícios e as suas virtudes, não é isso? E eu acho que o teatro oprimido, ele tem que ser um espelho, ele tem que mostrar a realidade como ela é essencialmente, não a aparência da realidade, mas a realidade mais essencial. Agora, ele além de ser um reflexo da realidade, ele é um espelho mágico, em que o espectador deve poder entrar dentro dessa imagem e se ele não gosta da imagem que está lá dentro, ele tem o direito de transformá-la.
tem o direito de modificá-lo. Então a gente pode dizer assim, bom, mas para que serve esse direito se é apenas uma imagem? Você entra dentro do espelho mágico, que é o palco, que é a cena, né? E transforma o real que está lá dentro, transforma aquele real é uma ficção, você transforma a história, né? Mas é uma ficção, mas você que entra em cena não é uma ficção. Então você, ao transformar, eu acredito que todo ato de transformar, ele transforma aquele que o pratica. Eu acho que o ato de transformar é transformador do autor dessa transformação. Então se eu vou lá, eu não gosto daquela imagem que está lá, eu luto, eu pelejo para transformá-la, na verdade o pelejar para transformá-la me transforma a mim também. O ato que eu tenho de querer, eu não gosto de mim assim, eu quero mudar. Então eu estou mudando, e na verdade no momento que eu estou mudando a coisa que eu vejo, na ficção do palco, na ficção da arena, na ficção da cena, eu estou me mudando a mim. Quer dizer, aquilo que eu sempre digo, a gente não pensa, muita gente pensa, aliás, muita gente pensa que para ser poeta é preciso escrever, não, voltando atrás, muita gente pensa que para escrever um poema é preciso ser poeta. Eu digo o contrário, se você escreve um poema, você se transforma em poeta. Se você vai na areia da praia ali, com aquela areia, você transforma a areia numa estátua, o ato de transformar a areia em estátua me transforma a mim em escultor. Se eu faço qualquer manipulação com as palavras e transformo as palavras num poema, o ato de transformá-lo num poema me transformou em poeta. Eu acredito muito nessa transformação. E o ato de entrar em cena para o espectador, para que ele transforme a cena, na verdade o que me interessa não é que ele transforme a cena, é que ele se transforme a si mesmo, porque a cena vai acabar. A cena vai acabar, vai embora, porque ela é uma ficção. Você não é uma ficção. Aquilo que você fez em cena transformou a você, não é isso? Então o teatro oprimido é isso, é a oportunidade que se dá à plateia, especialmente uma plateia homogênea, de oprimidos da mesma opressão que é mostrada em cena, de entrar em cena para transformar aquela imagem e com isso se transformarem a si mesmos, né? Essa é a ideia do teatro oprimido. Você não fica com medo assim que então essa transformação... Só um segundinho. Tá claro mais ou menos a resposta. Você comprend très bien. Não, e também é a maneira de aproveitar para que se tenha um depoimento diferente também, né? Pois é, não, tá bem. Então, em geral, o depoimento você faz uma pergunta só, eu fico falando 2 horas. Então, também... Não, então olha só, vamos fazer assim, vamos ir por outros caminhos. Não, mas pode ir por isso. Não, mas então, a gente estava falando disso, bom, eu vou, então, eu queria que você comentasse algumas frases que você escreveu há 30 anos atrás, vai ver até mais do que há 30 anos atrás, e que estão em livros como Teatro Oprimido, até em textos anteriores, para saber o que você acha delas hoje em dia. Né? Então, uma delas é passar os meios de produção teatral aos oprimidos. Passar os meios da produção teatral aos oprimidos. Então, por que você escreveu essa frase? Eu escrevi até por uma razão até de análise histórica do teatro, né? Porque o teatro, o teatron, como se fala em grego, né? Era o lugar do espetáculo. Então o espetáculo em si mesmo, a ideia de espetáculo, já é a ideia de despossuir o cidadão de alguma coisa que ele pode usar e que pode lhe pertencer. Quando você fala assim, não vai ter mais essa história de cada um canta o que quer, cada um dança o que bem entender. Vai ser a dança exatamente como foi coreografada, ou a palavra exatamente como o poeta escreveu, né? Nesse momento você já está limitando, a liberdade e a criatividade da população, né? O que aconteceu na Grécia, para mim, é a mesma coisa que aconteceu com o samba aqui no Rio de Janeiro. Quando eu era pequeno, quer dizer, não havia sambódromo nem nada. Você ia para a rua, todo mundo, cada um fazia o que queria, cantava do jeito que bem entendia, usava as músicas do jeito que cada grupo, cada bloco queria, e depois veio marcar. Isso era feito sem nenhuma subvenção do Estado, sem nada, cada um faz o que quer, né? Era uma libertação mesmo, né? Era uma eclosão, uma explosão. Depois veio o sambódromo
e antes as passarelas que se fizeram antes do sambódromo. Para quê? Para que tudo fosse ordenado, o que é uma contradição, porque o carnaval seria o contrário, seria a desordem, seria o caos, né? Mas aí isso ameaça o poder, então o poder pega e dá dinheiro, mas exige uma certa ordem, no carnaval e no canto de tirâmbico. Quando foi feito o canto de tirâmbico, era para acabar com aquela explosividade das pessoas cantando no fim da colheita, as pessoas da colheita da uva, no momento que uma certa forma de vinho, o nouveau vin grec qui est arrivé, era produzido, né? E aí todo mundo ficava meio bêbado, então aí que a liberdade vinha mesmo, né? Quer dizer, as pessoas não tinham nem a censura interna nem externa. Para acabar com isso veio o canto de tirâmbico. Então o que é que eu acho é que como era mesmo a passar frase? Os meios de produção. Então o que eu queria seria, eu digo, passar os meios de produção para o espectador. Eu diria até que seria até uma restauração desse poder de produção, porque isso ele já tem, ele não tem talvez certas técnicas que a gente pôde elaborar no sentido de que nós nos transformamos em especialistas dessa arte, que é o teatro, nós dedicamos uma boa parte das nossas vidas a isso, então nós conseguimos descobrir algumas coisas, alguns instrumentos que podem servir a alguém, a uma plateia de oprimidos que não seriam capazes, talvez, de organizarem em curto tempo aquilo que nós organizamos ao longo das vidas nossas, né? O que é interessante no que você está falando agora é que você fala assim, uma coisa que é contrária à maioria dos discursos do teatro. A maioria dos discursos do teatro diz que o teatro é libertador, que o teatro é uma possibilidade de emancipação, tudo isso. Você fala que é o contrário, que o teatro ele nasce da intrusão do poder no carnaval, do cerceamento do carnaval pelo poder. E como nasce como uma forma de oprimir, assim, que o teatro é uma opressão. Uma forma de criar limites, né? É uma opressão, sim. Quer dizer, é uma opressão. Agora, é evidente que as coisas não são assim tão simples, na verdade. Você pode escrever uma peça maravilhosa, como em geral são as do Shakespeare, são as do Molière, são as do Eurípides, né? Em que você, ao invés de dentro daquela prisão, que é a forma teatral convencional, dentro dela você pode fazer coisas entrarem em ebulição. Quer dizer, então, quando eu faço uma afirmação, eu não faço de uma forma totalizadora, dizendo assim, tudo é assim, todo o teatro é assim. Eu digo que a forma tende a isso. Quer dizer, quando você fala que não é na rua, em qualquer lugar que se faz o carnaval, não é na rua, em qualquer lugar ou no campo que se fazem os cantos libertadores dos camponeses no fim do trabalho, quer dizer, e é em tal lugar, e é em tal hora, e é tudo limitado, é evidente que a liberdade é cerceada. Mas é evidente também que você escrevendo uma bela peça ou fazendo um belo espetáculo, você rompe com isso. Mas você já teve uma vontade mais polêmica, né? Porque quando você fala uma frase, outra frase tua de 30 anos atrás, espectador é uma palavra obscena, você tem uma vontade de polemizar, né? O Emílio Coupe-Fermand, aliás, ele observou que obsceno, etimologicamente, vem de fora da cena. Ele não está em cena. Eu acho que é bacana isso, porque o espectador é uma palavra fora da cena. Ele não está em cena, ele está na plateia olhando e quieto e recebendo, né? Eu continuo achando, mas como eu digo sempre, quer dizer, não é necessariamente de uma forma total, quer dizer, não é que ser espectador de um grande espetáculo pode fazer um bem muito grande. O que a gente vê é que é raro você encontrar um grande espetáculo que rompa, que seja tão poderoso, que rompa com essas amarras que o teatro tem na sua convenção, nas suas convenções. Mas assim, continuando, assim, você deve, essas posições que você teve e que durante um tempo você, eu insisto nisso, você teve de uma maneira muito mais polêmica, porque tem essa frase, no espectador é uma palavra obscena, tem outra frase tua que é todo mundo pode fazer arte, inclusive os atores, né? Todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores, que é bastante polêmico, né? Então eu queria que talvez você voltasse sobre essas polêmicas que você entrou. Para entrar numa outra frase polêmica que você disse, assim, você vai, eu acho que numa entrevista com o Bernard Dor, que eu
a pessoa mais brechtiana, assim, um defensor da ortodoxia brechtiana na França, você fala para ele um negócio do tipo, olha, o que adianta se o Brecht todas as vezes está mostrando a mutabilidade do mundo, se ele sempre está nos mostrando isso numa relação imutável entre a sala e a cena, né? Então, com o Bernardot, você também polemizava sobre o uso do Brecht, né? Então, sobre a necessidade da polêmica e sobre essas polêmicas todas que deve ter. Olha, tem duas coisas. Em primeiro lugar, eu não polemizava, eu fazia afirmações daquilo que eu acredito. Quem polemizava eram os outros que não acreditavam ou que não concordavam com o que eu dizia, mas o que eu dizia eu continuo dizendo. Em relação a essa frase, a frase do todo mundo pode fazer teatro, até mesmo os atores, eu senti que havia uma certa reação na França, porque eu disse isso em primeiro lugar lá na França, quando eu morava lá. E aí eu tentei ser mais preciso, e eu disse, todo mundo pode fazer teatro, mesmo os bons atores, porque os maus atores não podem fazer teatro, né? Por que que não? Porque quando a pessoa vai ser um ator, não é? Se ele é bom ator, como eu disse antes em relação ao teatro, eu digo também em relação ao ator, ele transcende todas as limitações que um espetáculo necessariamente impõe, não é verdade? Então ele consegue ir até o fundo do personagem, descobrir emoções, descobrir ideias, descobrir formas, sensações que ele pode nos transmitir. Mas a maioria dos atores não pode fazer teatro porque eles são atores e eles prezam a função de ator que eles têm e não a função de cientistas do ser humano e da situação social, né? Então a maior parte dos atores, ao entrar em cena, imediatamente eles se comportam como atores, eles vestem uma roupa, os figurinos e se comportam como cabides, entende? Porque é mais ou menos a maneira de se comportar em cena. Então eu corrigi a frase disso, não é que até os atores podem fazer teatro, quer dizer, eles não podem se eles não forem bons. E uma pessoa que não é ator está mais propensa a fazer teatro, mas na concepção que eu tenho do teatro essencial. Que o teatro essencial é aquele que a gente tem por ser humano. Quer dizer, isto é aquela capacidade que a gente tem de se ver em ação. Quer dizer, neste momento eu estou agindo, respondendo a sua pergunta e falando com vocês, é uma ação. Então essa ação, quem é que produz uma ação? É o ator, é o que age, mas ao mesmo tempo eu estou observando, né? Então, essa coisa de você ter, que todo ser humano tem, de se observar, de se auto-observar, de ouvir a sua voz, de entender os seus pensamentos, essa dicotomia interna, o ator, quando não é bom, ele perde. Então, em cena, ele já não se vê mais, ele vê uma forma externa e ele esquece de procurar dentro dele alguma coisa de mais viva, mais importante, né, para a situação que a peça mostra, né? Então eu digo isso, quer dizer, os atores eles se mecanizam, eles se ritualizam, então eles em cena têm a consciência que eles são atores, que eles estão no espetáculo e eles têm medo de um aprofundamento maior. Quando é um espectador normal que vai em cena, até mesmo o medo que ele tem de entrar em cena age de uma maneira positiva, de uma maneira forte, porque aí ele está com medo, ele está com vergonha, ele está não sei o quê, mas aí ele reforça a vontade dele. Então ele, ao entrar em cena, ele está dicotomizado, mas a cena também é dicotomizadora, porque a cena também ela é criada pelo fato que muita gente olha para o mesmo espaço. Então todo mundo olhando para o mesmo espaço, aquele espaço para qual todo mundo olha, ele fica também dicotômico, ele fica o espaço físico que existia antes, tridimensional, mas a gente coloca nele duas dimensões adicionais que são a memória e a imaginação. Então você é dicotômico, você vem com muita raiva, com muita emoção e entra dentro de cena. E lá você fica mais dicotomizado ainda porque o espaço te dicotomiza, não é isso? Então você se observa muito mais, você se ouve muito mais e você tem uma percepção da sua própria ação e da ação dos outros muito maior. Então eu acho que não sendo ator profissional, aquele que, ou amador, não importa, não sendo ator como hábito, então a pessoa está mais
preparada para fazer um mergulho numa descoberta, seja ela qual for, seja a descoberta de uma emoção, a descoberta de uma ideia, a descoberta de uma situação social, a descoberta de uma necessidade política, mas essa descoberta é feita mais intensamente por quem não é um ator mecanizado. Então eu digo, os atores também podem fazer teatro, mas tem que ser muito grande ator para poder superar essas mecanizações que eles vão aprendendo ao aprenderem a profissão. Uma outra frase que eu queria que você comentasse, assim, uma frase de 30 anos atrás também, o teatro oprimido é um ensaio da revolução. É que as palavras também, eu acho que elas são meios de transporte, não é isso? Não, então, o teatro não. E elas transportam Somente qualquer coisa que a gente quiser. As palavras, elas, você pode dizer uma frase... Então, o que você queria transportar quando você fala o teatro oprimido é ensaio que as palavras transportassem, né? Não, quer dizer, ela é o ensaio de uma revolução. Não é o ensaio, quando eu falei é o ensaio de uma revolução, foi traduzido ou entendido como ensaio da revolução. E quando se fala ensaio da revolução, você diz, qual é a revolução que se quer, né? Todo mundo fala em revolução, mas será que todo mundo está falando da mesma revolução? É claro que não, né? Então eu acho que dentro do quadro do teatro do oprimido, o teatro do oprimido é um ensaio da revolução. Qual é a revolução? Quer dizer, dentro de uma situação de diálogo, que pode ser mais suave, mas também pode ser muito áspero, tem que haver uma revolução, tem que haver uma mudança de qualidade. Uma revolução é quando há uma mudança de qualidade, é uma variação qualitativa e não apenas quantitativa, não é um pouco mais, um pouco mais. Quer dizer, não basta, o escravo tem um senhor, então o escravo vai ser um pouquinho mais bonzinho, um pouquinho mais bonzinho, um pouquinho mais bonzinho. Não se está lutando para que ele seja liberado dessa opressão do senhor, né? Quer dizer, eu acho que a revolução é quando o escravo deixa de ser escravo, não é quando ele sofre menos na escravidão, é quando ele deixa de ser escravo. Então é essa revolução que eu quero, essa revolução que eu acho que é o que humaniza o ser humano, e faz com que possa a gente avançar para um outro tipo de sociedade que não seja essa que a gente tem espalhada pelo mundo. Então revolução para mim é isso, é uma variação qualitativa que extermine, extinga, termine com a opressão. E o caso do escravo é típico. Não adianta ser um senhor bonzinho. Às vezes se dizia que havia certos escravos. No Brasil mesmo tem um escritor chamado José de Alencar, que escreveu uma peça chamada O Demônio Familiar. Então, o demônio familiar era um escravo jovem, que era muito engraçado. E toda a família adorava ele, batiam nele para educá-lo, não é? Mas gostava muito dele, então ele brincava sempre. Às vezes as pessoas estavam jantando, ele ia na mesa pegar um pouco de comida também, ia comer escondido. Então ele fazia essas coisas que às vezes um cachorrinho faz. Então ele era muito querido, como um cachorrinho é. Só que ele era assim e era escravo. Então não basta que a família goste dele, que a família dê um lugarzinho para ele deitar com um cobertorzinho, quer dizer, não basta essas bondades do opressor, não é? Quer dizer, é necessário que ele deixe de ser escravo e não que ele vá na mesa roubar um pão, mas que ele se sente à mesa. Então o que eu quero é isso, o que eu quero é que seja um ensaio da revolução, sim. E a grande revolução é quando você deixa de ser escravo, você deixa de ser o oprimido e você pode dialogar em condições de igualdade, né? Você comentou muito a palavra revolução, mas a ideia de ensaio para a revolução não foi tão comentada. Porque para mim, assim, uma das grandes ideias do teatro oprimido é de fazer com que a cena não seja satisfatória, nunca. E querer que todas aquelas mudanças só sirvam de alavancas, patamares para chegar a outras mudanças fora da cena, mas na vida real. A extrapolação é fundamental. Eu acho que quando não existe extrapolação, qualquer tipo de avanço que a gente possa ter, qualquer tipo de descoberta que a gente possa ter dentro de cena, ela se torna catártica. Quer dizer, e ela dá má catarsis, da catarse que elimina de você o desejo de transformar, né? Porque existe no teatro oprimido, existe uma catarse também. O que a gente quer eliminar? Quer eliminar o medo.
que é eliminar a insegurança, a gente quer fortalecer a pessoa. Ao fortalecer as pessoas que entram em cena e que lutam por alguma coisa justa, elas estão se catartizando, de certa maneira, porque estão eliminando o medo, a apreensão, então estão executando um ato. É necessário uma catarse desse tipo, mas a catarse aristotélica era a catarse de você ter alguma coisa no seu ethos, quer dizer, nas suas formas de comportamento, nas suas tendências de comportamento, que contraria a sociedade. A sociedade é opressiva. Então, se você faz a catarse daquilo que vai contrariar, daquilo que vai transformar, você está estabilizando a situação que é de opressão. Então, o que eu acho é que a gente tem que ir para a extrapolação. Eu acho, atualmente mesmo, eu estou trabalhando muito com as técnicas do arco-íris do desejo, tentando sempre fazer com que as técnicas terminem no teatro fórum, né? Porque o teatro fórum é o ponto crucial, né? Quer dizer, ele deixa de ser apenas teatro e passa a ser realidade, né? Quer dizer, ele é o fim de um processo teatral e o começo de um processo social e político, não é isso? Quer dizer, então eu tenho insistido muito que todas as formas do teatro oprimido, sejam elas quais forem, tem que terminar com uma cena, com um trabalho de teatro fórum, porque o teatro fórum é o que vai levar, vai catapultar a uma extrapolação, que vai criar o desejo da transformação. É um ensaio da revolução para isso, a gente ensaia, como a gente deve fazer sempre, ao invés de ir para a ação assim, desprevenido e ver o que vai acontecer, o que a gente tem que fazer mesmo é ensaiar, é tentar várias formas diferentes, achar qual é que é a mais adequada, mesmo que na hora da ação se transforme. Essa eu pensava que era mais adequada, mas eu vou combinar com aquela outra. Você tem uma tática de jogo, você tem que saber o que você vai fazer, não é? E para mim é isso, quer dizer, você tem que chegar ao Teatro Fórum com uma espécie de catapulta para a ação, com uma preparação das pessoas reais para uma transformação real. Está claro tudo isso? Sim. Eu fiquei com vontade de perguntar, mas é a curiosidade minha. Não, mas eu acho que... Take number 5, Sakini. Só um segundinho. Tá um pouquinho fora do nível da minha namorada. Take number 5. Ok. Sakini 6. Sakini, que foi o Sakini? Ok. Cadê, mas não tem aquela coisa assim, não? Pode fazer. Não sei. Pode ir? Pode. Então, eu estou falando do caso do Zé de Alencar, não é? E o Demônio Familiar, mas eu me lembro que há muitos anos atrás estreou na Broadway e depois andou por toda a América Latina, numa versão em espanhol, uma peça chamada Casa de Chá do Lorde Agosto. E nessa peça havia um personagem, Sakini, que era um nativo de uma daquelas ilhas que os norte-americanos tinham ocupado, e que ele era muito travesso também. Então vinham aqueles generais norte-americanos todos empolados, cheios de medalhas e aquelas tirazinhas assim, coloridas que eles usam, e de repente juntando assim com a população nativa, especialmente com o Sakini, eles iam se tornando tão nativos na aparência como os próprios nativos de lá. Nativo era a palavra que eles usavam, não é isso? Então, o que acontecia? A plateia achava muita graça nas brincadeiras que o Sakini fazia, nas pequenas trapaças que fazia, e os militares norte-americanos iam se habituando a aceitar que eles fossem assim, porque eles, como eram pessoas inferiores, não é isso? Então, eles tinham também hábitos menos rígidos. E essa peça, mostrando a possível convivência entre o invasor e o invadido, e mostrando que eles podiam ser bons amigos e tudo, né, essa percorreu a América Latina inteira, né, patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quer dizer, o que é que eles estavam querendo dizer? Que eles podem ocupar qualquer país, que eles vão ser bonzinhos com os ocupados, né? Eram peças que se mostravam também, quer dizer, eu conto isso num dos meus livros, uma peça chamada O Tigre,
também, que era a história de um senhor que era dono de muitas fábricas, era muito mal para os operários, né? E depois a família dele tinha problemas, então o filho ficava drogado, a filha quase que se virava uma prostituta, não sei o quê, e finalmente ele compreendia que ele tinha que ler um livro que mostrava a salvação, o livro de um cara chamado Dr. Bill Kahneman, alguma coisa assim. Era um livro que mostrava que as pessoas têm que ser boas, e que então ele passou a ser como é que chama, um patrão bom, e os operários estavam armando greves e desordens e tudo isso. Quando ele passou a ser bom, eles passaram a ser bonzinhos, né? E aí acabou com as greves. Quer dizer, o teatro tem esse poder nefasto também, ao mesmo tempo que tem o poder liberador, ele tem um poder nefasto de dar imagens indutoras de um comportamento subserviente, indutoras de um comportamento de derrotados, né? Daqueles que aceitam a opressão e ficam felizes dentro dela, né? Mas tem muita peça assim, né? Tia Mamie também era uma estabanada muito rica, né? Que os empregados dela, que de repente que eles eram pobres e tudo isso, mas guardavam algum dinheirinho, e quando ela fica arruinada, eles vêm com o dinheiro deles e oferecem à patroa para que ela pagasse uma dívida e pudesse recompor a sua fortuna. Quer dizer, são tipos de peças que aparentemente elas são inocentes, é uma brincadeira, é a Tia Mamie, é o Marlon Brando fazendo Saquine, é o não sei quem fazendo Tigre, entende? E na verdade elas transmitem alguma coisa desmobilizadora, né? O sentimento de que o sofrimento não é tão importante assim, desde que aquele que te faz sofrer sorria, né? Isso é evidente que não é o caso, pelo menos não é isso que a gente quer fazer no teatro oprimido, que é o contrário. Qual é a sua pergunta que você tinha? Talvez não seja uma pergunta, uma coisa que eu pensei, quando você falou da peça da Alencar, do escravo que vai roubar um pedaço de pão para comer escondido, para mim era retratando então uma sociedade de hoje, como ela funciona hoje. Você até falou, o bom seria ele não virar mais escravo e ele não roubar mais um pedaço de pão como cachorro, mas se sentar na mesma mesa. Enfim, na verdade é uma pergunta que me veio assim, talvez não seja tão ligada a teatro oprimido, mas mais à política. Sim. Mas o teatro oprimido também não é ligado ao teatro oprimido, é ligado à política, à vida social. Não, mas não é nem, enfim, é uma coisa que me passou pela cabeça quando você falou, o bom seria ele não virar mais escravo. Como para mim não retratava o passado, mas retrata o presente, eu fiquei me perguntando como seria um dos caminhos. O caminho que eu achei é desenvolver o teatro do oprimido e através dele que as pessoas pensem o que elas são capazes de fazer, né? Porque uma das coisas que eu falei antes, né, que eu acho que a gente não pode ressuscitar Lázaro, também é por isso, porque eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a, usando o teatro, elas se estimularem elas mesmas. Mas a gente não pode tentar forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que é o certo, né? Eu sempre conto um episódio que aconteceu comigo quando eu era pequeno, muito pequeno, devia ter 7 anos ou menos, ou por aí mais ou menos, e que na casa onde eu morava com meus pais, tinha um quintal, e no quintal a gente tinha todo tipo de animal, né? Animais comestíveis, a gente punha os animais lá para comê-los depois. Era bem cruel até, porque a gente dava nome aos animais, depois tinha que comer os animais, né? Que tinha um nome, é terrível. Quando você come uma galinha que tem um nome, ou um cabrito que tem um nome, se ele é anônimo, se ele é apenas um cabrito, um porco, não sei o quê, não faz mal, você come, a carne está ótima. Uma coisa fala, essa carne é daquele porquinho que se chamava não sei o quê. Aí é mais doloroso de comer. A carne é mais gostosa. A carne é mais gostosa, não seja cruel. Mas então, o que eu estava dizendo mesmo? Então eu conto uma história que aconteceu, que foi que uma vez eu vi uma galinha chocando ovos. E eu achava muito bonito, porque ela raramente saía de cima dos ovos. Ela saía um pouquinho, comia e vinha correndo já. Se a gente chegasse perto do ninho, ela vinha correndo e cuidava do ninho, né? E eu via depois os pintinhos nascendo.
E ele nasceu fazendo um esforço extraordinário para nascer, porque é difícil mesmo nascer, para um pintinho nascer é muito difícil, ele tem que bater com o bico lá no ovo e aos pouquinhos vai quebrando. Aí e alguns era meio até trágico de olhar, porque ele batia, abria uma buraquinha assim, ele punha a cabeça de fora e a cabeça caía, e ele vinha todo molhado ainda, né? Aí depois ele sacudia um pouquinho mais, fazia um pouquinho. Eu via que era tanto esforço que um dia eu resolvi ajudar. Que um dia eu resolvi ajudar. Então, quando a galinha saiu um pouquinho para ciscar lá um milho, eu peguei uma pedra, quebrei todos os ovos para facilitar a vida e o nascimento dos pintinhos. Morreram todos. Então, eu acho que o teatro oprimido, ele tem que se lembrar. A gente, quando faz teatro oprimido, a gente tem que se lembrar que não deve ir com a pedra quebrar os ovos. Quer dizer, é o pintinho que, mesmo que ele tenha que fazer um esforço, que às vezes é meio doloroso, mas é ele que tem que fazer o esforço, porque ele é que sabe o momento de bicar o ovo. Então o oprimido é que sabe o momento que ele pode sair, levantar e fazer alguma coisa. Ele sabe a força que tem, ele sabe os impedimentos que tem, ele sabe os medos que tem, e ele sabe o momento de poder tentar se liberar. A gente dá meios a ele para que ele descubra os seus meios, mas a gente não põe os nossos meios nas mãos dele, dele ou dela, porque a gente não tem esse direito, eticamente não tem o direito de fazer com que eles corram o risco que a gente não está correndo, que eles façam alguma coisa que a gente sabe que é bom para eles, mas talvez eles não sejam capazes de fazer, né? Naquele momento. Agora eu acho que também você faz uma pedra, depois faz outra, eles se habituam e vão se fortalecendo. Uma das coisas que eu acho mais bonito quando a gente faz a mesma peça muitas vezes, que às vezes vem os mesmos espectadores assistir, né? Uma coisa que eu acho muito bonito é que às vezes vem um espectador, a primeira vez ele olha, ele fica nervoso, não faz nada. Ele vem ver o segundo espetáculo, fica mais nervoso, ele não faz nada. Ele vem o terceiro espetáculo, ele entra em cena. Então eu vejo que o fato de assistir, sabendo que pode intervir, mesmo não tendo coragem de intervir, eu acho que isso é bom, porque vai fortalecendo o desejo de intervir e a escolha dos meios de intervenção. Vamos perguntando. Deixa eu beber aí. Não, então eu queria saber assim, quais foram, voltando àquelas polêmicas que você devia ter, assim, quais foram as piores críticas que você recebeu assim, por causa do teatro oprimido? Assim, o que as pessoas criticavam no teatro oprimido? Quando criticavam? Olha, uma vez eu me lembro de uma coisa que aconteceu lá no Teatro Soleil. A gente estava fazendo um espetáculo lá na França, que a gente estava fazendo um espetáculo que era sobre não me lembro, era sobre o centenário do sindicalismo na França, né? E eu me lembro que os espectadores entravam em cena e eles faziam, cada um a sua intervenção, mostrando soluções, né, possíveis, né? E havia um ator que era de teatro e de cinema, entende? Que ele estava, por acaso, ele tinha ido lá assistir. Ele não era de Teatro Soleil, ele era um ator de cinema mais até do que de teatro. E quando ele viu assim 3, 4, 5 intervenções, ele ficou muito nervoso e pediu para entrar em cena também. Então ele entrou em cena e, em vez de falar e agir dentro do personagem, ele começou a falar contra a ideia mesmo de substituir um personagem, e qualquer um podia substituir um personagem. Ele começou a falar contra, e foi falando contra, falou contra, e depois eu pedi a ele, falei, está bem, então você está contra eles, que deram tantas ideias boas, você está contra, então você vai dar uma melhor, então você é profissional, então vai dar uma melhor, então faz. Ele falou assim, eu vou mostrar. Então ele entrou em cena, primeiro era o gesto que ele fazia, ele falou assim, porque ele entraram assim, não sei o quê, tem que entrar assim, então mostrava o gesto que tinha que entrar. Depois reclamou da voz, falou assim, a voz é não sei o quê. Então ele estava preocupado com o gesto, com a maneira de andar, com a voz, e dizia, isso é ser um ator. Mas ele não sabia nem o que ele ia dizer, ele não sabia nem por que ele estava entrando em cena,
Então a plateia morreu da risada. E ele saiu de lá indignado e foi embora e abandonou o espetáculo falando palavrões, né? Isso foi uma coisa que muito me marcou, porque mostrava bem a diferença. É verdade que os atores, como a gente chama, quando eles entravam em cena, às vezes não se ouvia direito o que eles diziam. Houve um que tropeçou nesse dia. Ao entrar em cena, ele tropeçou e caiu e se levantou depois, ele tentou ajudar. Então eles tinham uma forma pouco segura de andar, de falar, mas tinham ideias, e enquanto falavam e enquanto andavam, eles iam fortalecendo essas ideias e esse desejo de se transformar. O outro esqueceu até qual era o conflito que estava sendo discutido, mas falou com uma voz que se ouvia na esquina, ele fora do teatro, e andava de uma forma que todo mundo pudesse vê-lo. Ele estava preocupado com o seu corpo e com a sua voz, mas não estava preocupado com aquilo que ele dizia, e menos preocupado ainda para quem ele dizia aquilo, e ainda menos preocupado de qual era a consequência daquilo que ele estava falando, né? Então isso para mim foi uma coisa que assim, me marcou muito, né, daquele começo. E as críticas que se faziam no começo, hoje em dia já não se faz mais tanta crítica não, as pessoas até estão começando até mesmo atores profissionais estão começando a respeitar, estão começando a ver que é uma forma nova de se fazer teatro, porque é um teatro essencial, né? Então eu acho que já não existe tanta resistência, né? Existia resistência até aqui mesmo no Brasil, né? Que a gente não conseguia nenhum tostãozinho de subvenção para nada. Hoje a gente tem projetos que são subvencionados pelo Estado. Há 15 anos atrás, isso era raríssimo, né? Era muito difícil conseguir. Hoje eu acho que não. Mas naquela época as pessoas achavam, quer dizer, o Dort, eu compreendo o Dort, eu acho que ele era até uma pessoa inteligente, mas ele estava habituado com uma forma de teatro e via que o Brecht tinha feito uma evolução em relação a isso. Então ele se tornou um teórico do Brecht. O Brecht era um teórico do teatro, ele passou a ser o teórico da teoria do Brecht, não é isso? Então ele estava também prisioneiro daquele pensamento. E era como se ele não pudesse sair disso. Ele achava que, bom, o fato de apresentar uma ideia boa, isso em si já é bom. E ele não era capaz de entender novas formas. Mas esse é um problema que acontece com os críticos em geral. Os críticos, em geral, eles criticam em função daquilo que eles conhecem. E quando surge o novo, leva muito tempo para que os críticos absorvam o novo, porque eles estão sempre querendo valorar o novo em função de padrões que já estão conhecidos por eles. Não que sejam velhos e em desuso, que podem ser até bons, mas que já são conhecidos por ele. Quando você cria uma coisa nova, de repente produz um espanto. Qualquer coisa, não é só no teatro que isso acontece, né? O exemplo mais clássico é Van Gogh, né? Que os críticos diziam que ele não se dava nem o trabalho de alisar direito os quadros, que ele fazia umas pinturas que eram todas em relevo, que era uma coisa tão feia, né? E agora a gente vê que não, que aquilo que era bonito também, né? Mas no momento que ele entra, existiam padrões, você rompe esses padrões, aí o pessoal reclama, porque eles têm que fazer um esforço mental, intelectual muito maior para entender o novo. Essa era mais ou menos a única crítica que fizeram ao teatro oprimido? Assim, não, uma outra crítica que eu entendo até as razões que tinham, é que, em geral, porque eu faço uma distinção muito grande, e cada vez eu insisto mais nisso, entre o que é um processo estético e o que é um produto artístico. O processo estético tenta desenvolver dentro de cada um, não é, as capacidades de percepção sensorial, por isso é estético, são os sentidos que percebem, não é? A capacidade sensorial para que a pessoa tenha uma visão mais completa do mundo em que vive, não é só através da palavra, que como é um meio de transporte em geral, vem carregada de ordens, vem carregada de modo imperativo e não de modo subjuntivo, né? Então, o que as pessoas reclamavam é que os espetáculos que a gente fazia, eles estavam depositando uma grande importância na palavra e nada mais. E até certo ponto eu concordo, por isso é que eu comecei a desenvolver
a teoria da estética do oprimido, para que a gente, ao mostrar em cena algum conflito, que não seja sempre com duas cadeiras e uma mesa e duas pessoas sentadas discutindo. Não era isso que a gente queria. Mas às vezes isto era necessário, e a ausência mesmo de outros elementos, era necessário para que o ator e os atores que entrassem em cena se sentissem mais livres, para eles poderem falar o que queriam falar. Então, num primeiro momento, isto é o processo estético. Mas para que a obra, uma vez terminada, para que seja destruída no fórum, mas essa obra terminada, ela seja capaz de despertar no espectador o desejo mesmo de transformação, eu acho, e cada vez estou mais convencido disso, que tem que ser também ela própria desenvolvida em todos os níveis, no nível da audição, no nível da visão, na música, no som, né? e na imagem. A imagem fala, mesmo que a boca se cale. Quer dizer, o ator pode ficar calado, mas a sua posição em cena, ela não fica calada, o seu corpo não fica calado. Se o meu corpo está aqui sentado, ele está dizendo alguma coisa. Mas, na verdade, é o mesmo tipo de crítica. Que é? Que era anterior, porque também é uma crítica da tecnicidade, do estetismo. Não, não é, porque quando eu falo da estética, eu não falo nunca da estética convencional, nem da estética já determinada. Eu falo de uma estética a ser descoberta. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando agora, a gente está trabalhando, por exemplo, no próximo laboratório que a gente vai fazer, como é que ele vai ser? As pessoas vão trazer uma porção de materiais, seja lá quais forem. E eu vou pedir que se façam 2 grupos. Cada grupo pensa uma história que quer contar. E vai ter 3 cenários para contar essa história. Então, o começo, o meio e o desenvolvimento da história. Isso tudo tem que ser contado com imagem, com objetos só. Cada vez mais eu dou importância, por exemplo, à imagem das coisas. Quando a gente vai fazer uma cena, a gente começa sempre pela imagem das coisas. Quer dizer, não entra ninguém em cena, olha para as coisas. As coisas te transmitem o quê? Se os que estão fazendo não concordam, quer dizer, percebem que o que a cena está transmitindo, o que os elementos de cena estão falando o tempo todo, não é aquilo que eles querem que fale, vai lá e transforma aquilo, mas trabalha a imagem, não é? Não vai só lá e senta, e porque aquilo que está sendo dito é importante, que então não se precisa cuidar de mais nada. Quer dizer, é uma cadeira, mas é uma cadeira igual àquela do espectador, então a cadeira igual ao do espectador vai falar as coisas que a cadeira do espectador fala. Né? Ou prefere uma cadeira mais quebrada, ou mais bonita, mais verde, ou mais azul, e tem que transformar, que cada objeto que entra em cena com uma opinião. Ele não pode entrar em cena como objeto. Ele tem que entrar em cena como uma opinião. Quer dizer, aquele grupo de oprimidos, como é que vê? Outro dia eu estava vendo sobre um grupo de gente do hospital psiquiátrico, um relatório que me chegou, a discussão que eles faziam para saber tudo. Por exemplo, o que é mais importante na cena para eles? Era um carimbo. E, poxa, por que o carimbo? Um carimbo porque enquanto aquele carimbo do médico não bate, a sentença não está dada. Quer dizer, eles têm medo, de falar com o médico, porque eles associam o médico a alguém que vai dar uma sentença. A sentença pode ser um remédio mais violento, como pode ser uma internação. Então, quando eles falam com o médico, eles têm medo de falar, porque eles veem no médico policial, ou veem no médico juiz. Não é? Então, eles dizem, que em teatro eles falam tudo que querem porque não tem essa figura. E o que simboliza esse poder do médico é o carimbo. Então eles estão começando ainda, porque isso está ainda em processo, estão começando a criar toda a cena visualmente em função daquele carimbo. E depois, qual é a segunda coisa? São os papéis da receita. Então, eles dizem, bom, que tem que ter papel muito grande e papel pequenininho. Tem que ter muitas folhas num bloco e nenhuma no outro. Então, eles vão jogar com esses elementos de muita folha, pouca folha,
folha grande, folha pequena, o carimbo, entende? Então esses elementos na cabeça, eu jamais teria feito isso. Se me dissesse como é que você vai fazer a cenografia dessa peça, eu não ia pensar nisso, eu ia pensar num lugar em que o médico, sei lá o que, está vestido de tal forma, a enfermeira de tal outra, não sei. Eu ia pensar talvez assim, mas eles que são os oprimidos, eles estetizam, mas do ponto de vista deles, não do ponto de vista externo. Não o cenógrafo que vem e impõe uma visão, não é? Então eu achei muito bonito isso. E eu achava que tudo deve ser assim, o que entrar em cena não pode ser nunca, você pega uma garrafa, trabalha a garrafa. A garrafa tem que ser uma garrafa com uma ideia de o que é que significa aquela garrafa. Toda a cena, assim, a roupa. Outro dia, só para dar mais um exemplo, outro dia fizeram uma cena e vestiram os atores, né? E havia um personagem que era um professor. Então o professor, ele reclamava, veja só a cena, porque era interessante. Era um coringa que chegava para preparar uma cena, e o professor, e para preparar um grupo de professores, para trabalhar com um grupo de professores, e o professor dizia assim, não, escuta, olha, você veio fazer teatro, a gente quer assim, mas o que eu queria mesmo é que você discutisse um problema, ele está ganhando muito pouco, a passagem às vezes é mais cara do que o dinheiro que a gente recebe para vir aqui e fazer teatro com vocês. Então o coringa sofreu aquilo como sendo uma opressão, que aquele professor estava impingindo a ele, porque o professor não queria falar de teatro, queria falar do salário. Do salário não, da ajuda de custo que ele recebia, que era mínima, que não dava para nada, né? Então ele fez isso. Quando eles foram mostrar a cena, porque a gente usa o mesmo método, se a gente acredita no teatro do proibido, a gente usa para nós. Então quando a gente vai discutir algum problema de um coringa, o que a gente faz é encena esse problema. E os outros coringas vão entrar em cena no lugar do coringa, que é o protagonista, para que se discuta internamente, usando a mesma linguagem que a gente acha que é boa para os outros. Então fizeram essa cena, e para fazer bonita a cena, o ator que fazia o professor, era um professor de matemática, então se vestiu com uma roupa que tinha um turbante aqui, tinha um quadro, um esquadro, umas coisas assim, porque era professor de matemática. Quando a gente viu a cena, a gente achou muita graça, porque o figurino dele estava muito engraçado mesmo. Mas eu falei assim, mas por que tem que ver esse turbante, o que tem que ver com o esquadro, o que tem que ver com essas coisas? Aí a pessoa falou, não, é porque ele é um professor de matemática. Eu falei, mas não é por aí que a gente deve começar, a gente tem que pensar. Qual é a ideia desse professor, a ideia desse personagem? A ideia central dele é que ele é professor, ele ganha muito mal, ele está fazendo um esforço enorme para vir aqui, e ele está reclamando que ele quer mais pagamento para que ele não tenha pelo menos prejuízo. Então o fato dele ser professor de geografia, história, filosofia não importa, ou pode importar, mas é uma segunda coisa. O importante é qual é a essência desse personagem. Então aí você tem que pegar e mostrar o personagem, não com turbante, não sei o que, mas tem que mostrar ele em andrajos, ele mal vestido. Quer dizer, para que se entenda, para que você olhando para ele, você veja uma pessoa pobre dizendo, olha, eu preciso de mais dinheiro. Porque senão vê um cara meio aturbantado lá, e que quer mais dinheiro, quando não era esse o problema. Então a nossa estética do oprimido não é a estética do espetáculo, mas é a estética que vem das necessidades do próprio oprimido. É daí que a gente quer tirar uma estética. Por quê? Porque a gente quer que quando ele entra em andrajos, a pessoa veja a essência dele e não ria de um turbante. Entende? E todas as cenas estão sendo feitas assim. Quer dizer, a partir de uma música. A gente não quer pegar, então põe uma música conhecida, ou põe uma música, quer dizer, invente a sua música, invente até os seus instrumentos.